Boa noite, meu irmão. Boa noite, minha irmã. Quem fala aqui é Valteir, o porta-voz da verdade. Quero dizer que Jesus te ama muito, ape- apesar de sua situação ou de qualquer dificuldade, Ele está com você e te ama muito. A mensagem que Deus colocou hoje em meu coração está no livro de Mateus, do 14, do 22 ao 36, que fala assim: Logo em seguida, Jesus insistiu com os discípulos para que entrasse no barco e fosse adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia a multidão. E tendo despedido a multidão, subiu sozinho a um monte para orar. E ao anoitecer, ele estava ali sozinho, mas o barco já estava considerável distância da terra dos fustigados pelas ondas e porque o vento soprava forte contra ele. Alta madrugada, Jesus dirigiu-se a eles andando sobre o mar, e quando ouviram andando sobre o mar, ficaram atemorizados e disseram: É um fantasma! E gritaram de medo. Mas Jesus imediatamente lhes disse: Coragem, sou eu, não tenha medo. Senhor, disse Pedro, se és tu, me manda ir ao teu encontro por sobre as águas. Venha, respondeu ele. Então Pedro saiu do barco e andou sobre as águas e foi na direção de Jesus. Mas quando reparou no vento, ficou com medo e, começando a afundar, gritou: Senhor, salva-me! E imediatamente Jesus estendeu a mão e o segurou e disse-lhe: Homem de pequena fé, porque você duvidou? E quando entraram no barco, o vento cessou. Então os que estavam no barco o adoraram, dizendo: Verdadeiramente, tu és o Filho de Deus. Depois de atravessar o mar, chegaram em Genezaré. E quando os homens daquele lugar recolheram-se Jesus e espalharam a notícia em toda aquela região. E lhe trouxeram os seus doentes e suplicavam-lhe que apenas pudesse tocar na borda do seu manto. E todos que nele tocaram foram curados. Jesus retirou um tempo para poder estar ali orando no monte, buscando a presença de Deus, a presença do Deus Pai, do Deus Todo-Poderoso. Ele já tinha vindo de um dia cansativo, um dia árduo. Acredito que Jesus, daquele dia exaustivo, ele precisou daquele momento ficar sozinho. E ele deixou os discípulos ir na frente, né? Para onde, né? Que para eles ir descansarem também, né? Com seus familiares. Mas em meio do caminho veio uma tempestade que o mar se revoltou, cujas ondas eram imensas e o vento soprava fortemente contra eles. E já era alta madrugada e surgiu no meio daquela tempestade um homem vestido de branco andando em meio ao mar. E eles ficaram com medo, eles ficaram aterrorizados, disseram: é um fantasma, e gritaram de medo. Imagina você, imagina eu, meu irmão, a gente teria a mesma reação. Mas imediatamente Jesus gritou: coragem, meu irmão, coragem, sou eu, não tenha medo. Aí foi Pedro: Senhor, disse Pedro, se és tu, me anda aí de encontro sobre as águas. E olha para você a tamanho da ousadia de Pedro, caminhar naquelas águas turbulentas, imagina, que aquele vento forte,
E a gente até critica Pedro, né, por isso. A gente critica Pedro, mas será que eu e você teria coragem de andar em um lugar, né, com tamanha tempestade? E Pedro foi. Ele foi ao chamado de Jesus. Jesus falou com ele, venha, e ele andou sobre aquelas águas. A Bíblia não fala a distância, mas ele andou sobre as águas. Ele teve fé suficiente para ouvir o comando de Jesus, assim como Jesus te chama. Chama você, meu irmão, chama você, minha irmã, para andar com ele sobre as águas. Por mais difícil que seja a sua situação, que seja uma condição de enfermidade, que seja uma condição que você esteja preso em algum vício, que seja uma condição que você esteja desesperançado, desesperançada. Jesus te chama e te segura pela mão. Ele não deixou Pedro afundar, ele também não vai deixar você se afundar nessa situação do medo, de depressão, de ansiedade, de angústia. Jesus vai te segurar pela mão. E aí naquele momento Pedro começou a afundar e gritou, salva-me, Senhor. E imediatamente Jesus estendeu a mão e o segurou e disse, homem de pequena fé, por que duvidou? Muitas das vezes a gente duvida no nosso coração que a gente pode ser curado, que a gente pode ser liberto, que a gente pode ter uma experiência grande com Deus. E que você não duvide no seu coração. E quando entrou no barco, os outros discípulos ficaram admirados com aquela situação. Eles nunca tinham visto aquilo. Um homem, né, ao mesmo tempo, um homem andando sobre as águas. E Jesus, que parecia um fantasma, estava lá em pé sobre as águas. E eles falaram, verdadeiramente, tu és o Filho de Deus. E aquela notícia correu por Genezaré. E todos reconheceram, e Jesus ainda, depois de tudo isso, Jesus foi ali e suplicaram que lhe tocasses a borda do seu manto, e todos foram curados. Que você venha suplicar Jesus, para que haja a tua cura, para que haja a tua transformação, para que a sua condição mude. Não é uma situação de desemprego que vai te impedir, não vai ser uma depressão, não vai ser uma doença, não vai ser uma falta de perdão, que você só chamar Jesus e Ele estende a mão para você. Ele não vai deixar você afundar nessa situação. Você pode estar no leito de CTI, mas Jesus estende a mão e te tira aí. O Pedro gritou, salva-me, e nós devemos gritar, salva-me Jesus, salva-me Jesus. Aí Ele vai nos salvar. Eu vou chamar agora você, meu irmão. Sinta-se à vontade, ponha-se de joelho, sinta-se à vontade. Ore comigo agora com fé, levante as tuas mãos, venha falar, Senhor Jesus, nesta hora, Pai, venha de auxílio a mim, venha me socorrer, venha me salvar, Pai. A situação, Pai, o Senhor conhece cada coração, conhece cada dificuldade, você conhece que cada um precisa, ó Pai. Eu peço que o Senhor venha visitar cada casa, que o Senhor venha visitar cada família, que o Senhor venha transformando, que o Senhor venha curando, que o Senhor venha libertando, Pai. Pai, deixa a gente tocar na borda das tuas vestes, Pai. Deixa a gente experimentar, Pai, dos milagres. Deixa, ó Pai, a gente experimentar da tua presença, do teu Espírito. Derrama mais a tua presença sobre nós, sobre a nossa casa. Salva a nossa casa, salva a nossa família. Liberta dos vícios, liberta das drogas, liberta da prostituição, do vício do álcool, do cigarro. Pai, liberta-nos, ó Deus. Toca, Pai, sobre as nossas mentes, que as nossas mentes venham a ser transformadas, que os nossos corações cheios de amor, Pai, que a gente venha amar o nosso próximo, Pai, que a gente venha honrar o nosso pai, nossa mãe,
Pai, abençoa a nossa família, abençoa o alimento que comemos, Pai, abençoa a água, Pai. Ah, Senhor Deus, dá-nos saúde, dá-nos direção, Pai, dá-nos crescimento espiritual, derrama, Espírito Santo, sobre as nossas vidas, Pai, as tuas bênçãos, Pai. Ensina a caminhar com o Senhor, assim como Pedro foi capaz de caminhar sobre aquelas águas e não afundou. Que a gente não venha afundar em nossas situações, que não venha afundar no alcoolismo, nas drogas, na prostituição. Liberta cada casa, liberta cada família, Pai. Alcança, Pai, cada vida. Eu lhe peço em nome de Jesus, ó Pai. Espírito Santo, visita, Pai, o meu vizinho da esquerda e da direita, Pai. Ah, meu irmão, minha irmã, se você orou com fé, pode ter certeza que Deus te escutou, porque em Mateus 18, do 18 ao 20, fala que toda oração feita aqui na terra, ela é ligada até os céus, e pode ter essa convicção que Jesus te ama. Tenha uma ótima noite, tenha um ótimo dia, tenha uma ótima tarde, e que Jesus te abençoe.